Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de pesquisa simplesmente fascinante que foi criada para a gente entender como as pessoas realmente tomam decisões. Já parou para pensar como é que os cientistas conseguem estudar escolhas super importantes, tipo decisões éticas ou financeiras, sem que a própria pesquisa acabe mudando o resultado? Pois é, a resposta está numa técnica muito, mas muito inteligente. Para começar, vamos entender um dilema que, olha, todo pesquisador enfrenta. O desafio de conseguir enxergar a verdade sem acabar alterando essa verdade. É um verdadeiro quebra-cabeça. A grande questão é essa: como é que se estuda o processo de decisão real das pessoas? É um desafio gigantesco, porque só a presença de alguém observando já pode mudar completamente o nosso comportamento. É aquele dilema clássico, sabe? De como medir alguma coisa sem interferir naquilo que está sendo medido. As abordagens mais óbvias, infelizmente, têm suas falhas. Se a gente simplesmente pergunta, as pessoas podem acabar dando respostas que soam bem, sabe? A resposta certa, em vez da resposta honesta. E observar as pessoas no mundo real, nossa, na maioria das vezes isso é impraticável, super caro e leva um tempo enorme. E aí, como é que os pesquisadores resolvem isso? É exatamente aqui que entra uma solução super elegante para esse problema, que é conhecida como a técnica de vinheta. Pensa numa vinheta como se fosse um simulador de voo para a tomada de decisões. É isso. Ela apresenta um cenário que é fictício, claro, mas totalmente plausível, e pede para a pessoa reagir àquilo. Isso permite que os pesquisadores isolem as variáveis que eles querem estudar e observem como as pessoas agem num ambiente que é controlado, mas ao mesmo tempo super realista. E o mais interessante é que, para uma vinheta funcionar de verdade, ela precisa de 3 ingredientes essenciais. A pesquisa mostra isso claramente. Primeiro, ela tem que ser realista. Segundo, as pequenas diferenças entre os cenários têm que provocar um efeito real que dê para medir. E por último, os resultados precisam valer para o mundo real também. Se um desses pilares falhar, a validade do estudo todo vai por água abaixo. Tá, mas e na prática, como é que se constrói um experimento usando essa técnica? Vamos ver agora o passo a passo de como isso é feito. O processo, na verdade, é bem direto. Primeiro passo: definir exatamente qual decisão se quer analisar. Segundo, criar uma história que pareça de verdade. Agora o pulo do gato vem no passo 3. Criar versões um pouquinho diferentes dessa história, mudando só um fator-chave. E por fim, o quarto passo: apresentar esses cenários para os participantes e medir as decisões que eles tomam. Simples, né? Mas extremamente poderoso. E olha só que exemplo brilhante da técnica em ação. Nesse estudo de 2018, os pesquisadores apresentaram um cenário sobre uma cooperativa para entender como as pessoas colocam na balança diferentes fatores, como sustentabilidade e eficiência, na hora de tomar decisões em grupo. É um exemplo perfeito de como uma história hipotética pode trazer insights valiosos sobre o comportamento no mundo real. Agora vamos para uma parte crucial de qualquer experimento: ter certeza de que os resultados são confiáveis. Porque não adianta só coletar dados, né? Eles precisam ser precisos. Exatamente como num laboratório de ciências, quem usa vinhetas precisa de controles bem rigorosos. O objetivo aqui é garantir que os resultados encontrados sejam de fato causados pela variável que está sendo testada, e não por algum outro fator que apareceu do nada ou por algum viés no desenho do estudo. Então, para garantir essa robustez dos resultados, os pesquisadores usam umas verificações extras. Este slide mostra 3 bem comuns. A checagem de manipulação serve para confirmar se os participantes perceberam a mudança que foi feita no cenário. O pré-teste é tipo um ensaio geral com um grupo menor. E a checagem de realismo pergunta na lata se o cenário pareceu plausível. Como dá para ver nos exemplos, essas etapas são fundamentais para fortalecer a validade de um estudo. Ok, agora que a gente já tem o passo a passo e os controles de qualidade, vamos juntar tudo numa lista de verificação bem útil. Aqui está uma lista de verificação final. Pensa nela como um guia prático mesmo. Na hora de criar ou de avaliar um estudo de vinheta, vale a pena passar por esses pontos. O cenário é crível, o teste é claro, existem checagens para validar, o viés foi controlado. E o mais importante de tudo, as descobertas são relevantes para o mundo aqui fora do laboratório? E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Agora que a gente conhece o poder e a estrutura da técnica de vinheta, que tipo de decisão complexa, seja na ética, nos negócios ou no comportamento social, seria interessante investigar usando essa ferramenta? As aplicações são imensas e as possibilidades, sinceramente, são fascinantes.